Bom, na aula passada, né? Cristina estava falando aqui da roda, né? Da roda da coexistência, né? Uma roda que ela se retroalimenta, né? Aqui ele disse lá que os seres, né? Eles surgem do alimento, mas o surgimento do alimento ele é devido à chuva. Aí ele disse, porém, né? A chuva ela nasce do yajna, sacrifício. E o sacrifício ele é surgido da ação. Então, é esse ciclo aí. Então, o universo ele foi feito de tal modo que todos nós tenhamos que coexistir, codepender e cooperar. Aí ele continua falando, Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahmakshara Samudbhavam Tasmat Sarvagatam Brahma Nitya Yagne Nityam Yagne Pratishtitam. Então, ele vai dizer, separa aqui. Primeira coisa é achar o verbo, né? Primeira linha aqui. O verbo, ele está aqui, da raiz vits. Vid quer dizer conhecer, saber. Tem dois tipos de vid, né? Vid, conhecer e o vid, existir. O vid da classe 2 ele é o conhecer, o saber. Boa noite, Márcia. Então, o vid da classe 2 é o conhecer, saber. E existe também o vid da classe 7, que é de existir. Tá? Então, a construção deles é diferente. Então, Krishna diz, né? Vidhi. Vidhi, então eu disse, é raiz vid, quer dizer conhecer, com a marca, e está no imperativo, né? Imperativo ele exprime uma ordem. Então, vide, conhecer, vidi, conheça, saiba, imperativo. Tá vendo? Vidi. Aí, conheça, no sentido de ordem. Conheça. Conheça o quê? Ou saiba, né? Vai ficar melhor. Saiba. Saiba o quê? Karma Brahmodbhavam. Karma Brahma Udbhavam. A mais U vira O. Por isso ficou Karma Brahmodbhavam. Brahma Udbhavam. Então saiba que aquilo que vai ser o objeto da sua ciência, do seu conhecimento, tem que estar no acusativo. É aquilo a ser conhecido, aquilo a ser sabido, entendido. Então, quem é que está no acusativo? Nós temos aqui o karma e nós temos aqui, vou somar aqui só para não perder, mas é A mais U da U, né? Então, tem duas palavras no acusativo, karma e Brahma, Brahmodbhavam. Pegar a palavra karma, por ela ser neutra, ela vai ter lá a mesma declinação no acusativo e no nominativo. Então, karma. Aí você coloca aqui. Ele vai dizer, ó, ou ele é nominativo, singular neutro, ou ele é acusativo singular neutro. Como no contexto aqui é Krishna falando para Arjuna, né? Então conheça, né? Saiba que o que? A ação.
Então, a ação ela não pode ser nominativa, ela não é o sujeito, ela não é a ação que está conhecendo alguma coisa. A ação é aquilo a ser conhecido. Então, a ação aqui, eu vou depreender que ela não está no nominativo, que ela está no acusativo. Então, saiba que a ação, tá? Ação. Aí o que a gente vê? Que existe outra palavra, né? Outras duas palavras que são composto nominal, que elas estão no acusativo. Que seria o quê? Que estão no acusativo, né? No composto nominal, geralmente na transliteração se coloca um traço, somente para indicar que é um composto, tá? Então eu vou deixar esse traço aí só para facilitar. E vou quebrar aqui, ó, o prefixo uts, né, que virou uts por causa do sante, mais a raiz bu, mais a, o guna dela, né? Por que de bu ficou bava? Ficou bava. Por causa desse sande aqui, por causa desse guna. Ela sofre um guna. Guna é um reforço na raiz. Cadê? Guna e vert. Então, a raiz é ru, tá? Ru. Aí tá vendo aqui, o guna de o, de u, é o. Então, ela ficou ro. Aí você vai somar mais uma parte do verbo, né, para formar o verbo, vai ficar bav. Adiciona, depois eu vou explicar melhor isso. Adiciona uma vogal, a vogal A fica bava. Aí você vai adicionar a marca de casa, que é o acusativo, singular masculino. Então, bavam, tá? Então, cara, é Brahma Utbhavam, que quer dizer o quê? O surgimento, Samudbhavam, ops, o surgimento é o quê? É de Brahma. Sabe que a ação surge de Brahma. Esse Brahma aí, na verdade, dentro do contexto, é o Veda. Surge do Veda. O Veda são as escrituras, né? E a Yajurveda, Tarva Veda, Rigveda, Samaveda, tá? Que ele está completando, né, essa roda, né? Os seres vêm do grão, o grão vem da chuva, a chuva vem do Yagna, e o Yagna vem da ação, que é e o Yagna vem da ação. Aí ele está falando. E saiba que a ação surge do Veda. E ele continua. Brahmakshara Samudbhavam. E aí, que, né? Tem que juntar aí, que, de novo, né? Brahma, Akshara, prefixo san, da raiz, prefixo uts, mais raiz bu, tá? Mais a marca do acusativo. O que ele está falando aqui, ó? Tirar aqui. O que ele está falando? O Udbhavam e o Samudbhavam são a mesma coisa. Você colocar no dicionário, ó, Udbhavam, vai dar o mesmo sentido. Né? Existência, geração, né? Origem, produção. E o Samudbhava, a mesma coisa. Existência, produção, origem.
Qual é a diferença, então, se as duas palavras são a mesma coisa? A única diferença é porque eu precisava completar uma sílaba aqui. Precisava completar uma sílaba. Porque a gente está falando aqui de um anustube. O que é um anustube? Anustube é uma composição métrica que tem 8 sílabas por linha. Então, aqui eu preciso ter 8 sílabas também. O que eu vou fazer? Se eu só disser Brahmaksharodibhavam, eu vou tá com 7 sílabas. Então, para não ter o problema de faltar uma sílaba, o que o poeta fez, né? Colocou o prefixo san. Então, colocou o prefixo san, eu vou manter o sentido da palavra e vou completar com a sílaba que está faltando. Porque Udbhava e Samudbhava, mesma coisa. Então, saiba, né, que a ação, ela surge no Veda. E aí ele diz que, né, não está aí no verso, que Brahmakshara Samudbhavam, que não está no verso também, que é o quê? Surgido, ou surge, né, que surge de quem? Akshara Brahma. Akshara Brahma, você tem lá, Akshara quer dizer perecível. Akshara, aquilo que perece, tá? Perecível, tá vendo? Quando eu coloco o A breve no começo, ele nega. Então, olha aqui. É, prefixo, tá? Aí eu venho aqui no A breve, ó, sentido negativo ou contrário em verbos e em substantivos. Então, eu botei o A breve. O A longo já intensifica. Como é o A breve, Shara, perecível, Akshara, imperecível, sentido contrário. Vem da raiz, deixa eu ver aqui se eu lembro. Não. Esqueci. Tá. É isso aí, que vem da raiz ksha, que é o quê? Perda, destruição do mundo. Tá. Botar aksha para ver. Aksha é olho, né? Mas não é olho. Então, que é surgido de quê? Do imperecível Brahma. Aqui não é mais Veda. Aqui é Veda. Aqui já não é mais Veda. Por quê? Aqui é Brahma mesmo como o eterno, o imutável, o imperecível, porque ele usa a palavra Akshara, que é surgido do imperecível Brahma. Então, ele vai dizer Tasmat Sarvagatam Brahma Nityam Yajne Pratishtitam. Quando você vê esse Tasmat aqui, quer dizer que ele está fechando uma conclusão. Tasmat é o ablativo, né, neutro de tat. Tat quer dizer isso, ablativo de tat, tasmat. Isso, por isso, portanto. Vou colocar aqui, ó, que toda vez que ele usa tasmat, não é tasmat mesmo, às vezes fica tasmat por causa do sand. Então, tasmat coloca pronome, ele vai dizer ablativo, singular, masculino ou neutro, né? De tat. Tat, pronome demonstrativo. Esse, isso. Tasmat, por isso, devido a isso, portanto. Aí ele fecha uma conclusão. Portanto,
Esse, portanto, aí, ele não está envolvendo só essas linhas aqui. Está envolvendo todas as outras linhas para cima aqui, onde ele está delineando aí o ciclo da existência do mundo. Portanto, o quê? Brahma Sarvagatam. Aqui está no acusativo, tá? Aqui também está no acusativo. Vamos pegar essa palavra aqui. Portanto, Brahman vou botar aqui, está. Só vamos ver um negócio aqui, só para. Gata vem da raiz gan, quer dizer ir. Gata quer dizer o participio passado. Participio passado da raiz gan, ido, com a marca do acusativo ou do nominativo. Olha lá, participio passado, a raiz gan, gata. Qual é a marca do participio passado? Do português, né? Ido, ado. No sânscrito, ita, ta e na. Tu viu o verbo com esse final aqui, você fica desconfiado que pode ser um particípio passado. Ita marca ita, tá ou na. Como tem um verbo de ligação aqui, que é o ser estar, eu vou colocar como nominativo. Portanto, Brahman está ou é, essas duas palavras aqui estão no mesmo caso, ele é o quê? Vou colocar, aqui quando fala Sarvagata é uma expressão, né? Quer dizer todo penetrante, aquele que está em tudo, que foi em tudo. Sarvagata. Que eu não vou conseguir traduzir ao pé da letra, mas não vai ficar legal. Aqui, ó. Sarvagata. Só se for. Na verdade, é botar. Chega em, estando em, situado em. Né? Aí você bota sarva, situado em tudo, né? Sarva, gato. Situado em tudo. Que é o sentido do verso. Portanto, Brahma é o quê? Ou está. Boa noite, Giovanni. Então, Brahma é aquele que está situado, né? Ó, participo passado, sarva, em tudo. Aí o que ele vai dizer? Nityam pratishtitam yajne. Aqui, Nityam, no mesmo caso, né? Pratishtitam, que pode estar no acusativo, no nominativo também, né? Vamos só confirmar aqui. Nityam. Ó, nominativo. Como que está ligando eles aqui ao verbo ser estar, né? Pratishtitam, Nityam. Eu vou colocar é. Esse Brahman, portanto, esse Brahman, que está situado em tudo, olha só, né? Nityam quer dizer o quê? Sempre. Sempre o quê? Nityam pratishtitam. As duas palavras no meu caso. Então, elas se completam. Pratishtitam é o quê? Prefixo pra,
mas a raiz está, mas participe o passado, final ita, mais marca do nominativo ou acusativo. Pra, o está vai virar está. Então, sempre o quê? Para estar. Estar quer dizer situado. E situar, né? Está situado. Boa noite, Adeus. Situado. Vou botar aqui no dicionário. Então, remove a marca. Esse S, um ponto embaixo, ele é o S cerebral, ou seja, toda vez que você pronuncia, a língua toca ou se projeta para o céu da boca. O T, a mesma coisa, para ter escrita. Então, ele vai dizer, participe o passado. Do, ó. Ah, na verdade é prate. Prate quer dizer contra, né? Prate está. Prate está, é verdade. Situado, ó. Quebrei errado. É prate, é outro prefixo. Mais a raiz está, mais o participo passado, mais o acusativo nominativo ou acusativo singular, masculino ou neutro. Quando você fala prate, prefixo, quer dizer contra. Aqui, prate. Esse prefixo é frequentemente usado no sentido de em direção a, semelhante ao prefixo ab, também usado em sentido recíproco. E significa depois que o professor faz sua pergunta ao aluno, ele responde, né? Então é contra, né? Você é tipo um reflexo. Vou dar um exemplo aí para você desse prefixo prate. Quando você fala de meios de conhecimento, você vai falar experiência direta, a, a inferência, né, a dedução lógica, ou o conhecimento escritural. Quando você fala que o conhecimento é de experiência direta, ou seja, que você pode comprovar pelos seus sentidos, você chama ele de pratyaksha. Aksha quer dizer olho. Então, pratyaksha quer dizer o quê? Aquilo que está contra o olho, está de frente para o seu olho, tá vendo? Presente diante dos seus olhos, visível, perceptível. Tá? Esse Y, o I virou Y, porque toda vez que o I encontra uma vogal que não seja ele vai virar a semivogal palatal IA, o Y, para Tiaksha, tá? Tem também um outro exemplo aqui, Pakshan. Pakshan quer dizer um lado, Pakshan. Né? Uma asa, né? Uma opinião, né? Left wing, right wing, como diz lá nos Estados Unidos, né? Para pessoa de direita ou esquerda, né? É uma asa. Qual é a característica da asa? É porque ela é impar, né? Então ela tem de um lado e tem de outro, né? A maioria das vezes. Então, você, ou é uma opinião também, né? Opinião, né? Também pode ser uma atitude. Então, qual é um dos, como se diz, uma das ações, né, para construir o, os valores, né, que são descritos, por exemplo, lá no capítulo 13 da Bhagavad Gita, Mani Tvam Hitvam Ahimsa Kshamtira Arjavam. Então ele dá 20 valores ali. Como que tu vai construir isso se os teus padrões reacionários são sempre os mesmos, né? Você vai fazer o quê? Uma atitude contrária às suas reações. Se você odeia muito uma pessoa no trabalho, aí o que você faz? Em vez de você odiar ela, você leva um bombom para ela, faz um elogio para ela, ajuda ela em alguma coisa, então você vai no movimento contrário aos seus sentimentos reacionários.
você faz pratipaksha, que é um lado oposto. É o lado oposto, né? Uma oposição. Então, eu faço uma oposição aos meus não valores. Se eu sinto raiva de você, eu vou tentar desfazer isso através de uma ação que ela é oposta àquilo que eu sinto, né? Quando é ruim. Então, pratipaksha. Paksha é lado, né? Pratipaksha é o quê? O lado contrário. Então, esse prati aqui, ele é contra. Então, estar é situar, não pratistar. Então, ele é situado em cima de alguma coisa que está, né, com a lei de Newton lá, né? Então, você só com a parede, a mesma pressão que você deu na parede, a parede está exercendo na sua mão. Então, lei das forças contrárias. Então, você está pisando no chão, mesma forma que você está fazendo no chão, o chão está fazendo em cima, debaixo do seu pé. Então, prati é contra. Pratistar é que está situado ali em alguma coisa. O ita é o participo passado. Então, sempre o quê? Pratishtitam, sempre situado. Tá? Situado, qual é o próximo caso aí? Yagni, marca do locativo. Yagnya, sacrifício. Yagni, no sacrifício. Então, ó, saiba que a ação ela é surgida do Veda. Então, essa ação ela é descrita no Veda. Como você vai fazer? Que ritual é esse que você vai fazer? Então, saiba que a ação ela é surgida do Veda. E esse Veda, ele é o quê? Ele surge do imperecível Brahman. Portanto, né, esse Brahman, que ele é situado em tudo, ele o quê? Ele está sempre situado no Yajna. Ele terminou de descrever a roda, né? Olha lá, os seres nascem do grão, do alimento. O que é surgido, o surgimento do alimento é a partir da chuva. A chuva surge a partir do Yajna. E o Yajna, ele surge da ação. E saiba que a ação ela é surgida do Veda. E esse Veda ele é surgido do imperecível Brahman. E esse imperecível Brahman ele é todo penetrante. Portanto, esse Brahman que é todo penetrante, ele está sempre situado no Yajna. Aí ele vai dizer: Evam pravartitam chakram nanuvartayati haya agharyurindriyaramo gamparta sajivati. Ó, ele falou lá, né, do ciclo da cooperação e da coexistência. Agora ele vai descrever aquelas pessoas que não respeitam isso, não reconhecem isso. Aquelas pessoas que lá atrás ele descreveu como pecadores que desfrutam que desfrutam o quê? De pecado, né? Pecado. Que aqueles o quê? Que cozinham, pachanti, atma karanat, tendo como única motivação a própria língua, os próprios interesses. Então, eles não têm a consciência de contribuição. Qual é a minha parte para com o universo? Qual é a minha parte para contribuir para a ordem do universo? Eles não têm essa visão. Então, aí Krishna até falou mais em cima lá, né? Aqueles, né, que desfrutam, né, a pradaya, sem dar em troca aquilo que foi dado por eles,
Eles são o quê? Ele é um ladrão, chamou de ladrão. Aí ele volta a dizer, tendo explicado aí como que funciona a sustentabilidade de todo o universo, pela cooperação, pela coexistência, ele vai dizer, Evam pravartitam chakram na, não, anu vartayati iha ya vartayati. Primeira coisa aí, né, que você vai fazer é encontrar o verbo. O verbo não tem aqui e ele está aqui. Anuvartayati. Anuvartayati, presente do indicativo, da terceira pessoa do singular, da voz ativa. Né? Terceira pessoa, ti. Se for lá na tabelinha, aqui na tabelinha, ó, pessoa, né? Um, dois, três. Singular, ti, final ti. Anuvartaya, ti. Então, ele, que é o quê? Prefixo anu, que quer dizer seguir, né? Ir atrás. Por exemplo, anumana quer dizer o quê? Seguir a mente. É a dedução. Pratyaksha, né? Percepção direta. Anumana, inferência, dedução lógica. Então, aquele que vai atrás da mente. Anumanas. Anu vai atrás, né? Então, anubhava. Então, anu dá o sentido de se seguir. Só ver se eu coloquei esse prefixo aqui. Que é anu. Ó, prefixo frequentemente usado para indicar seguir algo ou alguém. Tá? Anuverts, que é exatamente ali o verbo que a gente está vendo, né? Anuverts. Anuvartayati é anuverts. Anuverts. Aí ele é um verbo de classe 1. Verbo de classe 1. Verts quer dizer ir, né? Tá vendo aqui? Classe 1. Então, o sânscrito tem 10 classes de verbo. Essas 10 classes eram divididas em dois, temáticos e atemáticos. Então, o classe 1, como que você vai fazer? A vogal, esse R maiúsculo aqui, que é o R com ponto embaixo, tá vendo? Muita gente fala frit. Ele não é, ele é uma vogal. A vogal, as vogais, elas têm uma característica, que é não oclusão. Oclusão quer dizer toque. Então, quando você fala vogal, a boca abre, o som sai, e depois que o som saiu, a boca fecha. Não teve toque nenhum. A, E, I, O, U, né? O sânscrito também é a mesma coisa. Tem as vogais, e vogais são não oclusivas. Esse R com ponto embaixo, ele muitas vezes é falado como ri, rishi, krishna, frit. Tá errado. Por ele ser uma vogal, ele não tem ri. Então, quando fala ri, a língua toca os dentes, a língua toca o céu da boca. Isso é oclusão, isso é toque. Então não pode, tá errado. Como que é pronuncia aqui, ó? É uma coisa acaipirada mesmo. Tá? É Krishna, Urshi, Vert. Ele é uma vogal. Quando você vai fazer aqui, né, a conjugação do verbo vert, classe 1, o que vai acontecer? A vogal final ou a vogal medial, ou seja, a vogal que está no meio, ela sofre guna. E aí, vou colocar aqui. A vogal sofre guna. Qual é o guna de O guna de
é a R. Vou botar aqui, ó. Guna. Guna. Então, verbos de classe 1, vogal, medial ou final, sofre guna. O guna de tá vendo aqui? É ar. Então, o que vai acontecer? Vert fica varts, tá? Daí, o que vai acontecer? É na segunda, terceira pessoa, vai se somar a vogal A. E o que vai acontecer é a desinência. Varta, tá? Taiati, Taiati, deixa eu só ver. Perto. Ele já está no causativo, né? Então, ele é causa de alguma coisa. E eu estou falando do presente do indicativo. Mas só para a gente entender, aqui, ó. Vartati seria o quê? Ele segue. Se eu quero falar assim, você segue, varta-se. Olha aqui. Segunda pessoa, você, né? Eu, tu, ele. Se. Então, se eu quero falar, você segue, varta-se. Ele segue, varta-ti. Se eu quero falar, eu sigo, esse A aqui, ele fica longo e aqui fica mi. Vartami, tá? Você botar aqui no grammar, conjugação, e colocava verbs, verbs. E a classe 1, olha lá, presente, tá vendo? Vartami, vartasi, vartati. Aqui é presente do indicativo também, só que na forma causativa. Então, anu verbs, vou botar aqui, ó. Anu verbs, que é o quê? Seguir, tá? Perseguir. Anu vartayati, segue, ele segue, né? Terceira pessoa do singular. Tanto é que a gente achou o verbo. O que a gente vai fazer agora? Primeiro caso, nominativo. Quem está no nominativo? Aqui é indeclinável. Aqui é acusativo, acusativo. Aqui é indeclinável. Aqui é indeclinável. Que sobra esse cara aqui, ó. Ia. Ia é o acusativo singular de iad. Iad quer dizer aquele. O ia, acusativo singular, pronome, né? O iad, nominativo singular. Ou seja, é ele que está fazendo uma ação. Então, aquele segue. Toda vez que você vê uma partícula aqui, ó, na negação, né? Não, nem. Você já tem que somar ela ao verso, ao verbo. Então, aquele não segue. Na anubartagya. Não segue o quê? Pravartitam chakram. Quem vai seguir, segue alguma coisa. Aquilo que vai ser seguido é o acusativo, né? Segundo caso. A marca do acusativo aqui, chakra, pravartitam. Aquele que não segue o quê? Chakra, né? Todo mundo conhece aí, né? A roda. Chakra. Chakra é uma roda. Né? Tipo, a arma que Krishna usou lá para matar o cara que ficava xingando ele lá sem parar, era o quê? Sudarshan.
Sudarshana Chakra. Aquela que é o quê? Aquela cuja visão é bela. Né? Vem da raiz Darsh, quer dizer ver, Darshana quer dizer visão. O Su é um prefixo que dá a ideia de bom, ou aumenta, né? Aqui, ó, good look, né? Sudarshana Chakra. Acho que não vai ter aqui. Mas... Então, a roda cuja visão é bela. Olha, tá aí, ó, disco de Vishnu. Então, é o quê? Uma roda que ele usou para arrancar a cabeça de um cara que ficava xingando ele. Esqueci o nome do cara. Então, aquele que não segue, que chakram, não segue a roda. Que roda é essa? É uma roda pré-qualificada, né? Chakram pravartitam. Pravartitam é pra vartita, né? Aí o vert, né? Mais o particípio passado, né? Ita, mais a marca do acusativo. Vartita, vartita é preparada, né? Estabelecida. Vou botar aqui com prefixo. Pravartita. É estabelecido. Aqui, ó. Estabelecido. Então, aquele que não segue a roda estabelecida. Estabelecida. Ele usa evam, indeclinável, sempre vai ser evam, nunca vai mudar. Evam para sempre. E o irra também, é indeclinável. Então, você nunca vê irre, então não vai existir. Irram não vai existir. Irra é sempre irra. Por isso você pode botar no dicionário, ele vai botar. A palavra na, por exemplo. Né? Não. Aqui, ó. E esse índice aqui é indeclinável, quer dizer que ela não sofre flexão de caso. Você não vai ver o na, que quer dizer não, no acusativo. Tipo, não, não existe. É sempre na. Da mesma forma, o irra. Irra quer dizer o quê? Nesse mundo, ou nesse lugar, né? In this place, here, tá? Nesse mundo. O contrário de irra é o quê? Mutra. Irra nesse mundo, a mutra no outro mundo. Tá? No outro mundo. O que ele está falando lá? Aquele que não segue a roda estabelecida nesse mundo. Eva mundo. É uma conclusão também, né? Assim, dessa maneira, ele é também indeclinável. Né? Tá vendo aqui, ó? Indeclinável. Então, dessa maneira, né? Assim, é como se fosse um substituto para o tasmat, devido a isso, portanto, né? E o evam também é a mesma coisa, né? Evam. Dessa maneira, aquele na anuvartayati, que é aquele que não segue essa roda estabelecida nesse mundo, né? Dessa maneira, vírgula, aquele que não segue a roda estabelecida nesse mundo, ele vai dizer, Aghayur Indriyaramo Mogam Partha Sativa. Esse aqui está no nominativo, nominativo, nominativo. O verbo está aqui, Kivati. Você pode ver que ele está no presente indicativo, né? Aqui, ó, terceira pessoa do singular. Aqui é a mesma coisa, terceira pessoa do singular. Vou colocar assim, ó. Tivati, vou primeiro no verbo, né?
É da raiz, ops, é da raiz div, quer dizer viver, e faz o substantivo diva. Vou mostrar aqui. Div. Classe 1 também, tá vendo? Muito provavelmente, então, se eu quero dizer assim, eu vivo, eu falo divame. Ou, se ele vive, diva ti. Se você vive, diva si. Tá? Tá, então beleza. Diva ti, viver, né? Vive. Presente indicativo, né? A ação ocorre no momento em que ela é narrada. Vive. Quem é que vive? Esse que vive, nominativo. Agaiur. Agaiur é o quê? Quebrar aqui. H quer dizer o que? Em vão, né? E Ayur é o mesmo do sentido do Ayurveda, né? Ayurveda, conhecimento da vida, né? O conhecimento sobre a vida. H-U, quer dizer, aquele cuja vida é em vão. Botar H. Então, aquele que não segue essa roda que foi estabelecida, essa roda que é o próprio Brahman, aqui, ó, é dor, sofrimento, pecado, impureza. E na verdade é aquele que vive uma vida de pecado. H, H-U. Olha lá só, né? Aquele que intenciona ferir, né? Aquele que é malicioso. Ai, eu jurava que era vida. Que é vivente, que é móvel, um ser vivo, um homem. Ayur, vida. É, botar então a H-U, quer dizer, aquele que vive de forma maliciosa. Então, botar assim, é, malicioso, nominativo, singular, indriarama, que é o quê? Indria, sentido, mais a raiz ram, que quer dizer regozijar, deleitar, mais o sufixo nominal primário a, que deleite, mais a marca do nominativo singular. Indriar, ó, vou botar aqui, ó. Ups. Brahma, tá vendo? É uma coisa que é prazerosa, que é adorável. Se eu coloco indria, indria, ops, indria, só achar aqui. Não vai achar, mas a palavra é essa.
tá? Aquilo que é prazeroso. Como é que é formado aqui, ó? Prefixo a longo intensifica a ação, mas a raiz ram, que quer dizer deleitar, mais o fixo nominal primário a, que forma o substantivo deleite. Então, arama é uma coisa muito. Uma coisa pela qual uma pessoa se deleita muito, né? O lugar de prazer, né? Então, é um prazer, é um deleite. Então, quando fala assim, é um composto nominal, né? Indria arama. E aí quer dizer o quê? Aquele cujo deleite está no sentido. Aquele cujo deleite está no sentido. Tá? Ele usa o sa aqui, que é um pronome demonstrativo. Sa está no nominativo também. Né? Aquele não está no verso aí, mas a gente coloca só para. Aquele que é sa, H-U, entre arama. Esse que é malicioso, cujo deleite está no sentido, né? Ou seja, ele não tem prazer em contribuir, ele tem prazer só em dar prazer para ele mesmo. Vive, hum, vive na ilusão. Olga, vive em vão, né? Vive na inutilidade, no fracasso, na inutilidade, em vão. Então, aquele agaio, malicioso, indriarama, cujo prazer está no sentido, Jivati, ele vive Mogham, vive, e aí tem a palavra aqui, Parta, no vocativo. Vocativo, você coloca aqui, ó, Parta. O vocativo ele exprime um chamado. Tá vendo aqui? Parta. Se fosse nominativo, seria Arjuna, né? O nome dele é Parta ali, fazendo a ação, você viveria como Parta. Se fosse ele sofrendo alguma ação, seria Partam. Por ele acontecendo alguma coisa, Partena. Mas é ele sendo chamado, então é Parta. Então, o caso vocativo, ele vai em qualquer lugar. Você pode começar o verso falando, ó, Parta, aquele que é malicioso, que vive em função dos sentidos, esse cara vive em vão. Você pode colocar no final também. Aquele que é malicioso, que vive em função dos sentidos, esse cara vive em vão, ó, parta, no final. Você pode colocar no meio. Aquele que é malicioso, ó, parta, que vive em função dos sentidos, esse cara vive em vão. Então, o vocativo ele não tem um número de caso, né? Porque aqui a gente tem o nominativo, caso 1. Então, você já sabe que depois que acha o verbo, você vai atrás no nominativo, que é o primeiro caso. Segundo caso, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E o vocativo, você deixa ele solto. Você coloca onde você achar melhor. Tá? Então, ali, ele vive em vão. Ó, tá. Se não quer contribuir, só está tirando, me dá, me dá, me dá. Esse cara vive em vão porque ele não aprende, né, o Dharma. Ele não aprende a contribuir. Então, ele só arruma para ele o quê? Papam, um demérito, que na próxima vida, e somente na próxima vida, ele vai colher. Uma coisa importante, né? Muita gente fala assim, o karma, se você faz uma coisa ruim, o teu karma já vem nessa vida. Isso não existe, tá? Não de acordo com os Vedas. Os Vedas dizem lá que, tendo morrido, surge para o não renunciante.
né? Mas para o renunciante, em tempo algum. Isso é falado lá no. Ele fala, né? O resultado das ações, eles são ista, anista e mishra. Desejado, não desejado e misto. E Atyagnam Pretya, tendo morrido, Atyagnam Bhavati, surge para o não renunciante. Agora, para o renunciante, em tempo algum. Aí não vai dar muito tempo, não. Mas ele vai dizer, ó, então aquele, né, que se satisfaz no eu, aquele que pode, né, se satisfazer no eu, aqui é um optativo, né, aquele homem, né, que ele é satisfeito em si mesmo, que ele é a mesma palavra, né, satisfeito em si, Tasyankarya na Vidyate. Na Vidyate não há para ele algo a ser feito. Karyam quer dizer a ser feito. Não há nada para ele a ser feito em nome de felicidade, em nome de completude, em nome de tampar alguma coisa de um buraco que está dentro do peito dele que ele não sabe como que tampa esse troço. Então ele tem que fazer 1000 ações, está fazendo 1000 coisas, está pensando em 1000 coisas para tentar tapar aquele negócio que não tampa de jeito nenhum. Então esse cara que é satisfeito nele mesmo, né, no próprio entendimento de quem é Brahma, para ele não há nada a ser feito. Não é que ele não vai fazer nada, vai ser um vagabundo nesse mundo, não precisa contribuir com nada. Na verdade, não é isso. É que em nome da completude, em nome da paz, em nome da felicidade, ele não precisa fazer nada. Isso já tem com ele. Então é isso. Aí na próxima aula aí a gente continua. Se alguém tiver dúvida aí, quiser falar. Beleza? Então, até a próxima aí, galera. Beleza, gratidão. Até a próxima. Boa noite. Abração. Boa noite. Valeu.